isso, para estarmos dizendo ao Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, que façamos parte desta missão. A igreja do Senhor seja missionária, Deus. Vamos nos importar com as almas, com as vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu Deus. Glória a Deus. Frio. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor. Precioso para nós. Bem, da... mas Deus dará outras oportunidades. Poucos. A palavra pulsar. Mas eu acredito. Pulsa. Falar. Então, aprender não está somente morando no coração de Deus. Dentro. Por isso, ele que apertar, apertar, chamar, ir, foram chamados fora para trazer para Cristo. Que nos fala a respeito da obra, bem, fala a respeito, portanto, muito. Ele diz sobre apóstolos, sobre aprender. Este livro ele foi escrito e a sua passagem central, versículo 8, receberei poder, vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amém? Que o versículo não esteja somente no centro dos Atos, mas também esteja dentro dos nossos corações, para que nós sejamos movidos pela palavra de Deus, para partirmos rumo ao nosso chamado como igreja, que é o ganho de alma. Amém? Após a
do Espírito Santo de Deus. Ali em Atos, onde aquelas 120 pessoas ficaram ali em Jerusalém, aguardando a presença do Senhor. Após essa vida, muitas pessoas foram cheias do Espírito Santo, cheias de poder, cheias de autoridade derramada sobre a vida delas. Entre elas nós vemos o apóstolo Pedro que foi tão cheio de poder e tão cheio de autoridade, a primeira pregação ganhou cerca de 3 pessoas para Cristo, onde todas foram batizadas e passaram ali a constituir a primeira igreja cristã conhecida como igreja primitiva. Amém? Glória a Deus. Queridos, quanto podemos aprender, não só com Atos, com todos os apóstolos, principalmente Pedro e Paulo. Quando Pedro foi cheio do Espírito Santo, olha a quantidade de... Quando, queridos, nós permanecemos no lugar aonde nós somos chamados, a Jerusalém do Senhor, para sermos cheios da presença do Espírito Santo de Deus, nós recebemos dele poder, nós recebemos dele autoridade, para podermos fazer assim como Pedro fez, ganharmos muitas almas para o Senhor Jesus. Se você tem o desejo no teu coração de grande ganhador de almas, seja cheio do Espírito Santo de Deus, pois ele vai derramar sobre ti poder para que você seja um grande ganhador de almas para o reino de Deus. Pedro, ele foi levantado para pregar a palavra do Senhor em meio ao judeu. Em seguida, nós vemos o apóstolo tão conhecido, Paulo. Paulo, ele foi levantado por Deus para pregar o evangelho em meio aos gentios. Ele não chegou a ser um discípulo de Cristo Jesus, mas ele teve uma experiência que o tornou um grande apóstolo diante de Deus. Ele não caminhou com Jesus, teve uma grande experiência com Cristo Jesus que o tornou apóstolo, destacando-se como um dos mais influentes pregadores, teólogos e escritores do cristianismo de todos os tempos. Amém? Este foi o resultado do poder do Espírito Santo de Deus, tomando conta da vida do apóstolo Paulo, ali em meio aos gentios. E nós vamos falar um pouquinho sobre a vida do apóstolo. Muitas pessoas apóstolo, porque ele não foi um homem que caminhou com Jesus, que deu verdadeiramente para depois estar pregando. Já expliquei para vocês o porquê o apóstolo Paulo é conhecido como e reconhecido como um dos apóstolos de Cristo Jesus. Então nós vamos ver um pouquinho sobre a sua vida, vamos falar sobre o seu crescimento na sua infância. O apóstolo Paulo, ele nasceu em Tarso, por isso é conhecido como Paulo de Tarso, ou antes de ter o seu nome trocado, como Saulo de Tarso. Tarso ficava na Cilícia, hoje a região da atual Turquia. Então, quando você ouvir falar de Turquia, você lembra automaticamente de Tarso e do apóstolo Paulo. Amém? Ele era filho de uma família judaica da descendência de Benjamim, gozava do privilégio de ser cidadão romano e passou os primeiros anos da sua vida judaica frequentando a escola da sinagoga. De acordo com o judeu, a criança naquela idade ia para a escola também para aprender uma profissão. O apóstolo Paulo aprendeu a profissão de tecelão, onde ele pôde exercer um pouco mais para frente na sua fase adulta. Na sua adolescência, ele foi enviado a Jerusalém, onde deveria familiarizar-se e aprofundar-se
com a religião e com a cultura hebraica. Estou no famoso Templo de Salomão, não esse que nós vemos aqui, tá? Aquele que foi reedificado e embelezado por Herodes Agripa, o governador da Palestina na época. Tornou-se membro da seita ortodoxa dos fariseus. Então, Paulo, ele era considerado fariseu, assim como o seu pai. E durante 5 anos, ele foi educado como discípulo aos pés de Gamaliel. Bem, Gamaliel foi um rabino muito influente e de muito renome naquela época. E além da Bíblia, o apóstolo Paulo também estudou a lei oral, que era um conjunto de tradições que regulava a vida cotidiana das pessoas. Então, ele estava sendo preparado para se tornar um grande rabino da mais ortodoxa seita judaica. Amém? Nós vemos também, queridos, Paulo na sua juventude. Quando ele terminou os seus estudos em Jerusalém, ele partiu para Tarso novamente, a fim de alternar seu trabalho na sinagoga, bem, com a fabricação de tendas juntamente com o seu pai. Então, ele se formou como tecelão para poder se dedicar à profissão de construtor de tendas. Na sua fase adulta, ele volta para Jerusalém. Tarso voltou para Jerusalém e aos seus 29 anos, os discípulos de Cristo eram mais de 1.000. E a maior parte dos judeus, inclusive ele, não acreditavam que era o Messias, o Filho de Deus. Então, o apóstolo Paulo, naquela ocasião, ele se uniu aos perseguidores dos cristãos, passou também a ser um grande perseguidor das comunidades cristãs naquela época, chegando até mesmo a participar do apedrejamento de Estevão. Amém? Então, queridos, até aqui o que nós podemos observar? Que o apóstolo Paulo, ele teve todo um preparo para servir a uma seita ortodoxa, conhecida como farisaísmo, e não seguir a Cristo Jesus. Durante toda a sua história, a sua infância, a sua adolescência, a sua fase adulta, até a sua conversão, aquele homem foi preparado para caminhar, trilhar um caminho que não era o caminho de Jesus. Mas nós vemos o amor de Deus encontrando a vida do apóstolo Paulo. E ele tendo um grande encontro com Cristo Jesus. Sabe, como nós podemos aplicar essa palavra nos dias de hoje? Muitos de nós não nos aproximamos de não nos permitimos aceitar Cristo Jesus devido à nossa condição, devido à nossa formação, devido à nossa constituição até então. Eu não fui formado para isso, eu não fui gerado para isso. Como eu posso ter um encontro com este Cristo? Como eu posso ter um encontro com este Messias? E, queridos, não há um exemplo maior na palavra de Deus referente a isso, sem ser o exemplo do apóstolo Paulo. Quando nós olhamos para ele, nós enxergamos que independente da nossa formação, independente da nossa constituição, quando nós temos um encontro verdadeiro com Cristo Jesus, ele muda a rota da nossa história, ele muda a rota da nossa caminhada, e foi exatamente isso que aconteceu com o apóstolo. Amém? Nós vamos falar um pouquinho sobre a conversão dele. Então, o apóstolo Paulo, a caminho de Damasco, ele teve a visão de uma luz incandescente. E ouviu a voz do Senhor Jesus que falava: Saulo, por que me persegues? No mesmo instante, ele ficou cego. E durante 3 dias, ele se retirou para se entregar à oração.
Deus estava de olho em Paulo, porque era para ele vaso escolhido, que seria usado nas mãos do Senhor para conquistar a muitos para o reino de Deus. E aí, Ananias, amando de Jesus, vai ao encontro de Saulo, põe as mãos na sua cabeça e no mesmo instante aquele homem passou a enxergar. Foi batizado com o Espírito Santo e foi dado a ele novo nome. Aquele que Saulo passou a se chamar. Queridos, quando nós temos um encontro real e verdadeiro, ele muda não só a nossa trajetória, mas ele muda também a nossa história. Amém? Ele muda a nossa história. Ele muda até mesmo o nosso nome, se assim for necessário, para que ele venha nos usar de acordo com o seu querer e de acordo com a sua vontade. E Paulo, após a sua conversão, se retirou durante 3 anos para o deserto da Arábia, onde ele esteve ali se dedicando a Deus e se preparando para o ministério. E aí eu fico pensando, quantas pessoas que assim se convertem, ficam preocupadas, né, em como eu vou fazer obra, como é que para Deus, e não se preocupam com o seu preparo espiritual, não se preocupam em desenvolver em primeiro lugar uma vida com Jesus para depois pregar esta vida. Amém? A palavra de Deus nos fala que o que vale nós todo e perdemos. Então, tudo tem um tempo preparado por Deus para nós. Paulo precisou de um tempo de preparo depois. Nós, quando convertemos, também precisamos de um tempo de preparo. Precisamos desenvolver a nossa maturidade espiritual, precisamos desenvolver a nossa maturidade cristã, precisamos aprender a receber tudo que Jesus tem para nos dar, para depois nós compartilhar. Então, o que o Espírito Santo de Deus vem dizer para nós? Para com essa agonia de ficar pensando quanto tempo eu tenho de convertido. Eu acabei de chegar no cristianismo, eu acabei de chegar aos pés do Senhor Jesus, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer, e você tem perdido muitas vezes a sua paz, você tem perdido muitas vezes a paz da sua família, e questionando a Deus acerca daquilo que você deve fazer. Você começou a sua caminhada com Cristo Jesus, você está no seu primeiro amor. Desenvolva esse primeiro amor. Permita com que ele venha se enraizar no seu coração, que ele venha criar raízes profundas na sua vida. Para quando você for levantado por Deus, para pregar e para conquistar a muitos para o Senhor, vento algum venha te tirar desta terra onde você foi plantado. Amém? Glória a Deus. Ele se preparou e depois desses 3 anos de preparo, ele iniciou o seu ministério, passando a realizar expedições missionárias, pregando o Evangelho, dando início assim ao que nós conhecemos como as viagens do apóstolo Paulo. Bem? E ele pregou principalmente nas 4 províncias do Império Romano, conhecidas como Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia. E interessante, queridos, que Paulo, quando saiu para o ministério, não pensa que ele pegou sua nada. Paulo estabeleceu estratégias para o ganho de. Ele não saiu de qualquer forma. Ele construiu um planejamento missionário para sair pregando o Evangelho. E, queridos, quantas vezes nós queremos pregar o Evangelho e não buscamos em Deus estratégias para fazer? Não é? Não estabelecemos
estratégia micro e macro para conseguirmos alcançar os objetivos que Deus tem no seu coração através do apóstolo Paulo, depois de 3 anos de pensa, depois de uma conversão tão impactante e depois de 3 anos se preparando, teve que parar para criar estratégias, não é? Nós, a espelho dele, devemos ser estratégicos, planejarmos as missões que Deus tem colocado nos nossos corações. E dentre o planejamento missionário de Paulo, nós víamos que ele se concentrava nos grandes centros urbanos, grandes centros populacionais, porque dali era muito mais fácil da palavra de Deus ser disseminada para as demais regiões ali ao redor. Essa era uma das estratégias. E quando se convertiam pela pregação da palavra de Deus, eles se tornavam um núcleo de uma nova comunidade cristã. Então, um grupo se convertia, automaticamente se transformava em um núcleo, uma comunidade cristã, para ali conseguir alcançar as pessoas que estavam também ao seu redor. Uma outra estratégia, ele pregava nas sinagogas também ao Deus. Ele foi um apóstolo levantado por Deus para pregar aos gentios, mas ele também não perdeu o juízo. Amém? Foi um homem tremendamente usado por Deus com uma sabedoria sobrenatural para alcançar a todos. Ele focava a sua pregação na nova dispensação, e ele dizia que essa nova dispensação era o cumprimento da antiga, assim como pregando, não é? Que a nova aliança é o cumprimento da antiga aliança. E ali ele conseguia fazer aqueles judeus ortodoxos converterem a Cristo Jesus. E ele também personalizava as suas mensagens, de acordo com as características sociais. Mensagem de amém. As pessoas, de acordo com as características, para que elas viessem receber aquilo que realmente precisavam. Sabe, às vezes, a pregação, ela não flui, a palavra de Deus flui, porque nós não estamos jogando as sementes de forma certa, ou as sementes certas para o público certo. E tudo isso nós devemos analisar quando nós fazemos missões. Ele também mantinha o contato com as comunidades cristãs, estabelecendo visitas periódicas para aquelas pessoas e enviando cartas através de pessoas da sua confiança. Estava também atento às desigualdades sociais da época, tanto entre judeus e gentios, entre ricos e pobres, sempre trabalhando para que houvesse unidade entre essas classes. Bem? Então, gente, olha, Paulo, com todas as condições, todas as poucas condições que ele tinha, ele pregou o evangelho de forma eficiente. Não é? Com todos os recursos que nós temos nas nossas mãos, o que nós não podemos para expandir. Ele pedia para que as pobres, mais ricas, pobres, mas é uma estratégia de igualdade, uma estratégia para que todos sejam abençoados de alguma forma. E os resultados de Paulo? No final da era apostólica, já existiam cerca de 500 mil cristãos
alcançados. E através dos esforços de muitos cristãos, o apóstolo, sendo ele um dos maiores cristãos que trabalharam para alcançar essas 500 mil almas. Já estou quase acabando. Hoje nós continuamos escrevendo o livro do apóstolo. Tem um livro que ainda não terminou. Amém? Pois o mesmo Espírito que foi derramado no dia de Pentecostes, ele está no nosso meio. O mesmo Espírito habita dentro de nós. Amém? O mesmo Espírito foi derramado sobre nós, nos enchendo de poder e de autoridade para sermos usados, a exemplo de Pedro, ganhando grandes multidões para Cristo Jesus através do Evangelho da salvação. E também a exemplo de Paulo, através das experiências da sua vida, através da sua conversão, do seu preparo, do seu ministério e dos seus resultados. Amém? Deus, querido, quer usar a igreja no hoje, quer usar a sua vida e a minha vida. O Senhor quer nos usar através das nossas experiências. O Senhor quer nos usar através do testemunho da nossa conversão. O Senhor quer nos usar através da forma como nós somos preparados e forjados por Cristo Jesus, através do Espírito Santo de Deus. O Senhor quer usar os nossos ministérios. O Senhor quer nos entregar e usar as nossas estratégias, aleluias, para nós gerarmos grandes resultados, tão grandes quanto o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo e tantos outros têm sido usados até os dias de hoje para conquistarmos muitas e muitas e muitas almas para Cristo Jesus. Amém? O coração de Deus pulsa pela sua vida e pela minha vida para que nós venhamos nos envolver com missões, para que nós sejamos igreja, para que nós venhamos ir para fora e ganhar aqueles que estão nas garras de Satanás no mundo das trevas. Amém? Então, guarda aí no teu coração que missão pulsa também. Eu não está no coração de Deus e precisa eu no seu. Bom, Deus abençoe a